Essa música que você ouviu agora se chama Subúrbio Operário, da banda punk Garotos Podres. Nesse segundo episódio, vamos nos transportar para esse subúrbio operário, onde surge a voz da resistência e da luta. Nós vamos refletir sobre como os movimentos sociais, como a própria economia popular solidária, surgem como respostas às injustiças sociais e como um instrumento de transformação. Todos os dias, recebemos no nosso WhatsApp, nas redes sociais, nos rádios, na TV, informações da situação do país. São notícias que revelam as condições do povo, como essa música que a gente ouviu. E a pergunta que fica é: como mudar essas condições? Existem reações a essas situações? As reações existem de várias formas. Uma delas se dá por meio das manifestações e dos movimentos sociais. Esses movimentos são fundamentais para as transformações e representam muito da vontade própria do povo. Mas o que é movimento social? Olá, ouvinte! Aqui é a Beatriz. E eu sou o Rafael. E este é o segundo episódio do Ecoando Tramas, o podcast do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária. Nesse episódio, vamos começar a explorar o tema: a economia popular solidária como movimento social. Para mudar uma determinada situação do país, do estado, da cidade, do bairro, do lugar onde a gente vive, de uma determinada comunidade, de um povo, é necessário se organizar coletivamente, criar estratégias e agir para transformar. Isso é o que chamamos de movimento social. O movimento social é uma forma de expressão da sociedade civil por meio da qual os cidadãos participam, buscam em ações coletivas alcançar diversos tipos de mudanças na sociedade. Isso acontece por meio de debates políticos e manifestações. Esse é um trecho do texto O que é Movimento Social, de Wallace Ferreira e Alberto Alvadia Filho, lido pela Regiane. Ela é militante do movimento de Ecossol, da Regional Médio Piracicaba, e também é da Caritas de Itabira. É importante a gente destacar que os movimentos sociais dirigem as suas ações para causas que ultrapassem os interesses particulares. Os objetivos a serem alcançados visam transformar a vida de muito mais pessoas do que apenas aquelas pessoas diretamente envolvidas em suas iniciativas. Definido então, agora que a gente já entendeu o que é movimento social, vamos pensar como que eles funcionam? Os movimentos sociais são ações coletivas em busca de um objetivo em comum. Esses movimentos eles surgem por meio de diversas iniciativas, e as motivações vêm principalmente das tantas injustiças e desigualdades sociais presentes na maioria dos países atualmente. E o que isso significa? Significa que quanto maior o cenário de desigualdade num país, numa cidade, maior as chances de surgimento de diferentes movimentos sociais. A existência de movimentos e organizações de cunho social é fundamental para o estabelecimento e o funcionamento de uma democracia. Afinal de contas, um dos pilares democráticos é garantir por lei a reivindicação de direitos por parte dos cidadãos, de modo que a extinção de qualquer movimento social significa a extinção do próprio Estado democrático de direito em si. Esse foi mais um trecho de Maria Glória Gon, em Teoria dos Movimentos Sociais, Paradigmas Clássicos e Contemporâneos, lido pela nossa Sofia, militante do Movimento de Economia Popular Solidária, da Regional Norte 2, lá de Montes Claros. É impossível criar uma fórmula única de funcionamento dos movimentos sociais. Eles são diversos, defendem pautas distintas e também têm diferentes demandas de acordo com o lugar que eles estão, né? A sua localidade geográfica, o seu tempo histórico. Alguns movimentos sociais são tão organizados a ponto de possuírem sedes, representações em várias cidades, fazem passeatas, manifestações. E assim, eles são tão fortes que eles constituem uma forma simbólica de comunicação com a população e com o Estado. Temos aí mais uma citação. Segundo Afrânio Silva, em seu texto Sociologia em Movimento, existem diversos tipos de movimentos que podem ser classificados de acordo com seus objetivos, sendo possível separá-los em 3 tipos.
1. Os movimentos reivindicatórios. 2. Movimentos políticos. E 3. Os movimentos de classe. Vamos olhar então um pouco para a história dos movimentos sociais? A história do povo brasileiro é marcada por resistências, por revoltas, por lutas, mesmo que alguns pensadores, historiadores e pesquisadores não reconheçam isso e até nos chamem de um povo pacífico. Mas aqui no Ecoando Tramas, não vamos nos ater a essas diversas lutas. Vamos fazer um marco histórico aqui um pouco mais recente, a partir da década de 60, quando os movimentos sociais no Brasil e no mundo ganharam bastante força. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. Você acabou de ouvir um trecho da transmissão feita pela Aliança Libertadora Nacional, organização que teve entre seus dirigentes o guerrilheiro Carlos Marighella, e que, no dia 15 de agosto de 1969, ocupou a Rádio Nacional Paulista. Para fazer o quê? Para fazer a transmissão de manifesto contra a ditadura. Pelas ondas de rádio, o meio de comunicação com o maior alcance do país. Em 1964, com o golpe militar, se estabeleceu no Brasil a chamada ditadura militar até o ano de 1985. Foi um contexto muito doloroso para a população. Para sair dessa triste situação, foi necessário a organização da sociedade através dos movimentos sociais. Temos aqui alguns exemplos de movimentos sociais que surgiram durante a ditadura militar. E eles foram: o movimento de trabalhadores rurais sem terra, movimentos feministas, movimentos antirracistas, movimentos ambientalistas e também os movimentos de união de comunidades e periferia, como o Nós do Morro, por exemplo, que luta contra o racismo, a desigualdade social e a exclusão dos moradores de periferias. E também movimentos de luta contra a homofobia e a transfobia, como o movimento LGBTQIAPN+. A gente pode destacar também outros movimentos que surgiram no mesmo contexto, como o próprio movimento de diretas já. Durante a redemocratização, pós-período da ditadura, que exigiu um estabelecimento de eleições diretas, esse movimento levou milhões de brasileiros e brasileiras às ruas. E também a gente pode destacar o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e o próprio MST, que é o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecido como Movimento do Sem Terra. O Brasil é um país que, ao contrário dos países desenvolvidos, nunca produziu uma eficaz reforma agrária. Por isso, os objetivos desses movimentos foram o direito ao acesso à moradia e à terra para o trabalho rural ou não. A partir desse período da ditadura, muitos outros movimentos também surgiram no Brasil, né? Esses movimentos eles podiam ser constituídos por diversos grupos que lutavam pela mesma causa, mas, no entanto, cada grupo, cada um desses movimentos, tinham formas de se organizar para promover a militância social. Esses grupos unem as pessoas em torno de uma causa comum. Um desses movimentos é o da nossa economia popular solidária. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o surgimento da Ecosol como movimento social e como a união das pessoas em torno dessa causa comum nos gerou conquistas e avanços. Até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio de Ecoando Tramas, o podcast do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária, em sua primeira temporada, tecendo a economia popular solidária. Essa primeira temporada é inspirada na cartilha, porque tecemos a economia popular solidária. Tanto a cartilha como o podcast fazem parte de um conjunto de ações e de produtos previstos no projeto de fortalecimento da economia popular solidária de Minas Gerais. Esse podcast é custeado com recursos oriundos da indicação de emenda parlamentar, que concretizou no termo de fomento, fruto da parceria entre a Caritas Brasileira Regional Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, SEDESI. O texto da cartilha é escrito por Carlúcia Maria Silva, Bianca Lima Costa, Flávia Cis e Maiara Moraes, com a colaboração de Samuel da Silva, Franciele Oliveira e Eunice Bueno Barbosa de Paula, e revisão de Lívia Bacelete em memória. O texto foi adaptado para podcast por nós,
Beatriz Costa Larizati e Rafael Oliveira. Membros do Empreendimento Solidário, Gabriela Comunicação, que produz, narra e edita esse podcast. Até o próximo episódio!